Seja muito bem-vindo. Eu não sou um guru, não sou um milionário, mas eu estou fazendo o que ninguém teve coragem de fazer, mostrando o processo real. Meu nome é Bernini e hoje eu vou contar para vocês o porquê eu decidi me tornar copywriter. Bom, desde cedo eu nunca consegui me encaixar em lugar nenhum. Ou seja, eu não passei no vestibular, não frequentei a faculdade, sempre fui o pior da sala e hoje eu trabalho como copywriter. Mas a real é que eu sempre me senti deslocado na vida, em tudo que eu fazia que envolve estar dentro de um sistema, ou seja, escola, provas e ambiente acadêmico. Isso nunca foi para mim. Nunca fui bom em matérias tradicionais, mas brilhava em esportes, poesia e criatividade. O sistema nunca me serviu. E eu também nunca me esforcei para caber dentro dele. Ou seja, eu só levava a vida quando se tratava de fazer parte de um sistema acadêmico. Eu não gostava. E mantive sempre consistência, uma consciência brutal sobre o trabalho. Desde muito cedo, eu sempre observei os meus pais trabalhando horas e horas e horas e horas do seu dia. E eu cheguei à conclusão muito novo é que ninguém enriquece trabalhando. Ninguém. O trabalho, ele não tem o poder de enriquecer. E aí a gente vai naquele velho clichê de que se fosse assim, o lixeiro estaria milionário, o professor também, enfim. O trabalho, ele sim, ele dignifica o homem, principalmente e unicamente e exclusivamente o trabalho honesto, mas ele não é o suficiente para enriquecer um ser humano. Isso é um fato. Trabalhar muito não te garante liberdade. Vai trabalhar 60 anos e morrer com medo de faltar dinheiro, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Levando em consideração isso sobre o trabalho, eu nunca tive também um direcionamento na minha vida. Então, a expectativa que todos tinham na minha vida era que eu entrasse na faculdade, passasse num concurso público, me tornasse um médico, um engenheiro ou entrasse no ITA. Mas algo em mim me falava que isso não era o caminho, que viver uma vida dessa maneira não era e nunca foi o suficiente. O primeiro contato que eu tive, que me fez abrir a minha mente, foi um livro que eu li do Hélio Tatso, vou deixar ele bem aqui, chamado Você Nasceu para Vender Muito. E esse livro ele fala o que hoje, como copywriter, a gente estuda quando vai criar qualquer peça, que se chama AIDA, né? O processo AIDA. Então, eu entendi que negociar além de vender um produto, mas também envolve mover pessoas. Feita essa introdução e falando um pouco sobre o meu amor por vendas, eu também sempre desenvolvi uma paixão por tecnologia. Ou seja, tudo que envolve programação, ciência, tecnologia, tanto em hardware quanto em software, me chamava a atenção. Games, enfim, todo o universo tecnológico me chamava a atenção. Então, eu também gostava, cara, de um dos hobbies que eu tinha, que era escrever. Eu sempre fui uma pessoa, por mais que não pareça agora que eu converse com vocês através desse vídeo, extremamente tímida. Eu sofri bullying grande parte da minha infância, então eu usava de refúgio mental um caderno e uma caneta onde eu escrevia histórias, crônicas e os meus próprios sentimentos. E essa paixão se desenvolveu ao longo da minha vida. Só que quando nós amadurecemos e crescemos, nos tornamos adultos, é normal que muitos sonhos que nós temos enquanto nós somos crianças, eles são soterrados por responsabilidades, principalmente se você não vem de uma família rica, e essas responsabilidades que envolvem trabalho, afazeres domésticos, enfim, e principalmente o amadurecimento mental, vão soterrando todos os nossos desejos que nós possuímos quando somos crianças. E durante muito tempo da minha vida, digo de 2019, que foi o ano em que eu me formei, até mais ou menos 2024, eu mantive esse sonho soterrado dentro de mim. Ou seja, completamente preso, inútil e, de certa forma, ignorado. Por quê? Porque a vida não esperou eu acordar, a vida não esperou que eu chegasse à conclusão sobre o trabalho sozinho, a vida não esperou que eu desenvolvesse uma mentalidade de enriquecimento, de estudo e de evolução constante. A vida não me ensinou e não esperou nada disso. Pelo contrário, as dificuldades me fizeram literalmente pular essa etapa
e ir direto para o trabalho. E eu passei longos anos da minha vida trabalhando em algo em que eu me sentia 100% infeliz. Imagina, você acordar sabendo que existem responsabilidades e que a cada momento, antes do meu trabalho, era como se fosse uma espécie de tortura. Eu odiava aquilo, eu detestava aquilo. Eu não queria aquilo para minha vida, mas eu era obrigado a fazer. Por quê? Porque quando a gente é adulto, a gente tem conta, a gente precisa se manter, ajudar a família e até os nossos próprios gastos pessoais. E é isso, bem-vindo à vida adulta. Se você mora na casa dos seus pais, parabéns, você tem uma puta vantagem estratégica, coisa que eu não tive. Então, durante muito tempo foi assim, até eu encontrar um canal no YouTube chamado O Novo Mercado, que foi por onde eu comecei no digital, além de Érico Rocha, Piscinini, todos esses caras que estão disponíveis aí no YouTube, de graça, para qualquer um de vocês ler. Eu comecei a me identificar com marketing digital. Bingo. Por quê? Por que marketing digital? Por que copywriting? Por que essa justa profissão me fez tão feliz e encontrar, de certa forma, um propósito na minha vida? Para eu explicar uma coisa para vocês em relação a isso, eu gostaria de fazer uma introdução sobre o poder das palavras. E queria criar uma linha de raciocínio, você já vai entender o que eu quero dizer. Quando Jesus nasceu, trazendo a sua palavra, ele criou o maior movimento religioso do mundo através da palavra. Jesus não tinha internet, não tinha e-mails, não tinha fax, não tinha telefone, não tinha tecnologia e fundamentou o cristianismo, que é a maior religião existente na sociedade. Ou seja, o maior número de fiéis. Isso tudo foi criado através da palavra. Ou seja, quem domina a narrativa domina tudo, entende? Então, a influência das palavras, desde Charles Darwin, vamos lá, líderes filosóficos, quando a gente estuda filosofia sobre o desenvolvimento da humanidade, logo nos vem na cabeça Sêneca, Platão, Aristóteles, Nietzsche também. E quando a gente vai puxar para a política, por mais que, veja só, eu não estou vangloriando as atitudes das pessoas que eu vou citar. Não, eu estou falando do poder da narrativa. Quando nós vemos o poder da narrativa aplicada na política, nós temos Adolf Hitler, Mussolini, Stalin, Che Guevara e dentre outros, Kim Jong-un, o ditador da Coreia, Donald Trump com os Estados Unidos. Grandes líderes possuem uma coisa em comum. Eles possuem um ideal e eles sabem como comunicar esse ideal. Ou seja, através do posicionamento, da narrativa e das palavras, eles conseguem ter poder. Durante o lançamento, eu lembro que o Ícaro de Carvalho disse que as palavras, na antiguidade, elas podiam ser consideradas uma espécie de magia, pelo poder da manipulação que elas possuem na vida de um indivíduo. Ou seja, xamãs, feiticeiros, também são considerados copywriters. Mentira, é só uma analogia meio frívola que eu estou fazendo em relação a essas entidades. Ou seja, quem domina a narrativa, quem sabe se comunicar, vence na vida, obtém sucesso e, consequentemente, ganha muito dinheiro. Se você pega grandes empreendedores, grandes empresários como Jack Ma, o fundador do Alibaba, Jeff Bezos, da Amazon, ou até o velho da Van, que eu esqueci o nome dele. Enfim, eles sabem se comunicar. Flávio Augusto, enfim, todos os grandes empresários sabem se comunicar. Veja só, se você não consegue passar para outro ser humano o que você pensa e o que você deseja, como você espera liderar? Como você espera desenvolver times, desenvolver talentos, crescer? Se você quer ser um bom advogado, você precisa se comunicar não só com o júri, como também o juiz, e, enfim, o seu cliente, entender a história dele e saber contar ela. Porque, afinal de contas, tudo é uma espécie de teatro. O nome Bernini, por si só, foi uma espécie de poderio bélico em relação à comunicação. Porque se você não consegue ser lembrado e não consegue imprimir a sua mensagem na cabeça de outro ser humano, do que adianta você querer, entende? Criar narrativas tão poderosas, entende? É preciso ter inteligência em escolher as palavras certas. Então, copywriting é técnica. Ele pode ser desenvolvido? Sim, pode ser desenvolvido. Você pode crescer e desenvolver uma habilidade, assim como estudar matemática constantemente vai te tornar um bom engenheiro e etc., desde que você aprenda. Copy não é algo exato, pelo contrário. Eu não chego em um cliente e falo para ele: o que eu escrever para você vai tornar todos os seus desejos
vídeos vai tornar o seu público em audiência, a sua audiência em clientes e etc. Não funciona assim. Copy é estudo, é psicologia, é entender como funcionam os sentimentos e como usar as palavras certas em forma de gatilhos mentais para convencer as pessoas que elas devem tomar uma determinada ação. Ou, como o próprio Ícaro de Carvalho diz, é a habilidade de transformar palavras em dinheiro. Ser copywriter é entender o que o outro sente antes mesmo dele saber. Então, essa sempre foi um grande problema e um grande desejo na minha vida. Por mais que eu tenha uma origem humilde, eu sei muito bem onde eu vou chegar. E eu sei que é questão de tempo. Os sonhos, eles nunca vão sair do papel enquanto você não traçar objetivos claros. Veja só, eu não criei um canal no YouTube do nada. Esse vídeo não está sendo feito do nada. No livro Segredos.com e O Segredo dos Experts, de Russell Brunson, ele precisava superar um inimigo comum. E qual era o inimigo comum de Russell? Era aprender a se comunicar. E o que ele fez para driblar essa estratégia foi justamente começar a se gravar. Ele criou um podcast dentro do carro. E é isso, meu canal no YouTube, ele vai servir como um documentário sobre a minha própria vida, minha própria evolução, e também vai servir para desenvolver o meu poder comunicativo na frente de câmeras, porque é a partir disso que eu vou conseguir realizar todos os meus objetivos. Eu preciso masterizar as minhas habilidades como copywriter, como um bom contador de histórias e, principalmente, eu preciso me dar bem na frente das câmeras. Então é isso. Acredito que a minha grande contribuição para você nessa manhã, tarde ou noite seja exatamente esse ponto de reflexão sobre até que ponto você está disposto a sacrificar todas as suas horas diárias por um trabalho em que não te dá oportunidade, nem expectativa de crescimento e não vai fazer você se desenvolver como ser humano dentro dessa sociedade, entende? Então, o enriquecimento ele parte a partir disso. E se você deseja trabalhar, eu não vejo isso um problema. Cada um tem o livre-arbítrio. Mas pense só, você consegue realizar um objetivo, seja trabalhando ou empreendendo, quando você entende que grandes seres humanos que obteram sucesso na vida cresceram resolvendo um problema da humanidade. Então pensa, o cobrador de ônibus é um trabalho extremamente digno, porque sem ele, os transportes públicos não funcionam, não tem como o motorista receber o pagamento. Ou, muitas vezes, o próprio motorista é o motorista e o cobrador. Trabalhos são importantes dentro da sociedade. E eu acredito que mais importante do que pensar em enriquecer é se sentir bem naquilo que você faz com a sua própria vida. Então, reflita, encare com seriedade as suas responsabilidades, estude e se desenvolva como ser humano. Independentemente da função em que você atue hoje, jamais coloque na sua mente que passar por cima dos outros lhe dará integridade e lhe dará vantagem. Seja sempre justo e honesto e faça as coisas certas, que no momento que for para acontecer, vai acontecer. E lembre-se de uma coisa, a sorte, ela só aparece na tua vida quando ela te encontra trabalhando. Do contrário, você estará fadado ao fracasso. Eu sou o Bernini e esse é mais um vídeo. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se não, se você gostar do conteúdo, eu peço que você deixe um like ou coloque que não gostou e me diga o porquê. Se você tem alguma sugestão de vídeo aqui para o canal, deixa aqui nos comentários. Com certeza eu vou ler cada um deles e vou avaliar. E se for algo benéfico para o canal, eu trago esse vídeo e esse tema para cá, beleza? Até logo!